E no nosso mundo do trabalho, ela está sempre conosco, Mônica Hauck. Tudo bem, Mônica? Tudo bom. Seja bem-vinda. Você está cada vez mais elegante, viu? Muito obrigada. Isso. Parabéns. Você está bem motivada. Isso. No meu processo de coaching, isso fazia parte do meu... Ela está entusiasmada, é muito Deus dentro dela, né, amor? Você fez coaching também? Coaching? Eu sou formada, como coach formada. Que só que eu exerço, assim, para o meu processo de liderança, eu entendi que isso ia ser importante. Aí eu sou coach formada. Muito bem, legal. Bom, você vai falar com a gente hoje sobre liderança. Sobre liderança. Pois é. Você trouxe até uma espécie de um joguinho, uma brincadeira para a gente fazer. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar alguns exemplos de líderes e nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Porque às vezes o pessoal de casa tem uma ideia do que é ser líder. Às vezes o pessoal, ser líder tem que ser de um jeito, ser líder tem que ser de outro. Vamos conversar um pouquinho sobre os estilos de liderança? Isso, então vamos lá, então. Vamos lá, nós vamos mostrar as fotos e você Isso. comenta. Produção, coloca a primeira foto pra gente aí no telão. Vamos lá. Já tá no ponto? Isso. Bill Gates. Todo mundo olha para esse moço aí e já pensa logo o seguinte: o cara mais rico do mundo, o cara inteligentíssimo, um camarada que sabe lidar com administração e etc e tal. Mas o legal do Bill Gates é pensar o seguinte: eu converso muito com pessoas que são mais introvertidas. Até pouco tempo atrás, a gente achava que para ser líder, tinha que ser um cara extrovertido, pra frente, tinha que ser um cara pra frente, ou colérico, né? Ou seja, um cara de ação. E o Bill Gates é totalmente introvertido, é uma pessoa mais... Era um nerd, Jogou né? por terra todo esse estereótipo de liderança que a gente tinha. Isso, e graças a ele a gente tem hoje um conselho: cuidado com quem você pratica bullying na escola, porque muito provavelmente você vai trabalhar para ele no futuro. Com certeza. Né? Então, ou seja, aquela pessoa na escola que muitas vezes é tímida, introvertida, ela tem um futuro como líder. Então quer dizer que tem gente que pensa que não pode ser líder, né? Porque não tem as primeiras características que falamos aqui, a questão da tomada de iniciativa, da intrepidez, da ousadia, dentro dos parâmetros que nós entendemos, né, no dia a dia, do corajoso, né? Mas agora, com o exemplo do Bill Gates, essa pessoa mais introvertida pode saber que ela também tem chance de liderar. E ele foi muito corajoso do jeito dele, né? Com toda a timidez que ele tinha social, não deixou de ser corajoso. Com a inabilidade social dele, ele foi muito longe. E exatamente graças aos atributos dele que ele fez o que fez. Aliás, tem vários estilos de liderança e os estilos eles devem acontecer no momento em que eles são necessários, né? Exatamente. Porque cada momento vai exigir um estilo de liderança diferenciado. E o bacana é isso, pensar que as pessoas, do jeito que elas são, elas podem chegar lá. Isso mostra que os líderes não necessariamente já nascem líderes, né? Eles podem ser desenvolvidos nos seus processos de habilidade, de vocação, que é o que foi mostrado até aqui por Bill Gates. Líder para quê, fazendo o quê e para quem? E onde? E onde, exatamente. É o contexto que vai definir. Então vamos lá, vamos ver mais um líder que a Mônica trouxe pra gente aprender com o estilo de liderança desse líder. Eu não estou conseguindo ver... Essa é a primeira presidente mulher da África. É a presidente liberiana, Ellen Johnson Sirleaf. É uma mãe de 4 filhos. Você olha, ela está sorrindo, mas essa mulher foi presa 2 vezes, ganhou o Nobel da Paz, colocou muita gente na cadeia, e ela teve que enfrentar várias situações de muito risco em prol de uma Libéria mais democrática e, de certa forma, ela foi uma líder, ela é considerada a dama de ferro no país dela. Uau. Ela tem um estilo de liderança mais firme, mais duro. Tipo Margaret Thatcher. Exatamente, só que com problemas bem mais... contundentes do que Margaret Thatcher. Problemas diferentes, né? Ela é uma economista formada em Harvard. Do ponto de vista econômico, ela se parece muito, né? Ela tem a questão econômica, o desafio dela é colocar a Libéria no cenário econômico, né? Criar uma economia para a Libéria. Mas o exemplo de liderança é uma mãe de 4 filhos que pegou um problema do país inteiro. Ela vem ilustrar também que qualquer dona de casa, né, ela é uma líder e que precisa ser tratada como tal, né? Muitas vezes a dona de casa pensa assim, eu não sou líder. E né? Porque para conduzir uma casa tem que ter realmente liderança. E até biblicamente mostra isso, que a mulher ela precisa saber até para dar ordem para
por exemplo, se for o caso ter uma empregada, para até orientar os próprios familiares para colocar a casa em harmonia. Olha, mas sabe de uma coisa? Eu acho que a gente vê, às vezes, líderes de grandes países, de grandes nações, grandes empresas, mas a liderança mais difícil é a liderança da gente mesmo. Vocês não concordam? Sim. Mais difícil do que liderar um país é liderar a si próprio. Então, o desafio que ela tem, a dona de casa tem, eu tenho, vocês têm, é a do autocontrole. E a Bíblia fala isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, quando a palavra fala que o líder, no caso lá, o bispo, né, das cartas de Timóteo fala, se ele não consegue liderar os de dentro, não consegue liderar os de fora, né? Quer dizer, o de dentro também fala da nossa própria vida, porque são os de dentro de casa que nos veem na nossa nudez, que nos veem, que nos conhecem verdadeiramente. Exatamente. Então nós precisamos realmente aprender a liderar começando dentro de nós mesmos, como a Mônica falou, né? Dominando o nosso próprio eu, né? O nosso caráter sendo transformado. Que cá para nós não é fácil. Não, é trabalho de uma vida inteira, né? Haja coaching também, né? Bom, tem mais fotos? Isso. Coloca pra gente. Esse é o Mark Zuckerberg. Isso. Isso é muito para a juventude. Normalmente a gente vê assim, um jovem bilionário. Aí ótimo. Todo Filhinho mundo de papai. Um jovem bilionário, aí todo mundo fica entusiasmado. Não, então eu posso ser bilionário também, posso ser um líder bilionário. E aí aquele menino que anda de chinelo, descolado. Agora, o que pouca gente sabe... Que não estuda, né? É isso, que não estuda, é só ter uma boa ideia, programar e pronto. O que pouca gente sabe é que a família desse jovem formou esse jovem, preparou esse jovem para ser um líder. Esse cara fala 4 línguas, estudou em Harvard. O pai, na adolescência, contratava programadores para dar aula particular de programação. Ele foi um jovem extremamente preparado. Quando você vê, não tem surpresa nenhuma para o sucesso dele. Ele fez o que ele sabia fazer. Exatamente. Teve todo um trabalho, ou seja, um trabalho de liderança. Às vezes a gente vê a inovação, Facebook, como se tivesse surgido do nada. Não. Como se tivesse inventado a roda, né? É um trabalho de anos e anos e anos de preparação. E às vezes os jovens querem assim, eu quero a diretoria, eu quero a liderança. E não entende que por trás disso tem todo um sacrifício que envolve estudo, dedicação, preparação. Não entende os processos também para chegar lá, né, mãe? E os sacrifícios, né? Eles querem chegar. Porque o que mostra do Facebook, e até tem um filme, né, a rede social, é que ele criou e conseguiu. Mas o que pouca gente sabe é que lá atrás, quando ele era ainda um adolescente, o pai já pagava aula particular de programação para ele. Ou seja, o pai já teve a visão de criar um filho para ser líder lá na frente. Talvez o pai dele teve mais visão do que ele mesmo, né? Passou a visão para ele. Pegou um menino que não era nada, entre aspas, e transformou o menino num bilionário. E é uma lição para nós como pais, Sim. né? Às vezes não confiar apenas no ensino tradicional. Não, você está falando aqui, eu estou pensando nos meus filhos. Eu também. Esses dias eu peguei a minha filha lá derrubando meu óleo de passar cabelo, falou, mãe, olha o que eu descobri, eu criei a poção do dedo seco. Eu falei, o que é isso, minha filha? Aí ela estava lá, gente, ela estava criando experimentos científicos. Eu falei, já que eu perdi o óleo mesmo, deixa eu fazer ela se apaixonar por ciência. Falei, olha, tá aqui, perdi o óleo, mas ganhei uma cientista. Empresária, ela não vai ser, mas vai ser. E vai, né? E olha só, ou seja, como pais, nós temos que investir no talento dos nossos filhos. Verdade. Né? E o pai do Zuckerberg fez isso com ele. Foi um paizão. E até uma característica da liderança também é ter o foco. Zuckerberg, ele aprendeu então a ter o foco, saber onde queria chegar. Porque tem gente que, vou tentar isso, tento aquilo outro, e se perde no meio do caminho. Né? Claramente ele teve a orientação certa, ele tinha talento para a programação. Então, ao invés de ficar dando parabéns só para o Zuckerberg, dá parabéns para o pai dele também agora. Será que ele divide também um pouco com o pai? Com certeza. Bom, próxima foto, coloca pra gente. Angela Merkel. Não, é Michelle Bachelet. A daqui está parecendo a do Chile. Elas são parecidas, né? Aqui eu achei que era. E tem histórias parecidas, porque são mulheres presidentes, né? Mas o legal é que a Michelle Bachelet, ela é filha de um militar morto na ditadura do Chile. E ela é a única presidente eleita 2 vezes no Chile. E uma médica
Então, é uma mulher que ela fez o mandato dela baseado nas experiências que ela vive, né? Ou seja, a liderança, ela é, de certa forma, a gente traz na liderança as nossas experiências. Ela construiu um Chile democrático, né? Ela conseguiu estabelecer uma democracia no Chile, ela conseguiu estabelecer uma economia, e o Chile hoje é uma nação considerada séria, né? Existem muitas macaquices na América Latina, e definitivamente o Chile não é um país é um país sério, e essa mulher soube conduzir e está sabendo conduzir com muita propriedade um país, e as experiências dela são muito intrigantes, porque é uma mulher que sofreu os horrores da ditadura, né? Pelo pai, por ela mesma, ela combateu. Como médica, ela soube levar essa experiência para o governo também. Enquanto entre um mandato e outro, ela ajudou a fundar a ONU Mulher. Então, ela é a primeira líder da ONU Mulher. Até então, a ONU não tinha uma divisão só para mulheres. Ou seja, é uma mulher que carrega as experiências e a partir do que ela é, como médica, como vamos dizer, uma filha, né, da ditadura, ela consegue transformar essas experiências e aplicar na liderança dela. Mônica, como então transformar chefes em líderes? Que pergunta boa, né? Eu acho que transformar é uma coisa que demora tempo. É uma coisa, às vezes a gente... Seria transformar, então, a palavra correta, ou seria aprimorar, talvez, ou desenvolver? Eu acho que desenvolver e pensar que transformação também é um ato contínuo, né? É um ato de... Você está sempre moldando, né? É um processo de transformação contínuo, lento. Eu acho que a liderança, ela não é um processo instantâneo. Às vezes as pessoas querem se transformar em líder, mas até pensando que nós somos frutos das nossas experiências. Eu acho que o líder, ele é forjado com o tempo e com as experiências. Não existe escola de liderança perfeita, embora o líder tenha que estudar muito, o líder tem que trabalhar muito. Não, e o líder precisa também querer ser líder, né? Exatamente. Porque se ele não quiser ser líder, quiser ser um Mas ditador, se ele acomodar na posição de chefe, já é um grande problema. E uma das características da liderança é nunca ficar na sua zona de conforto. O líder, quando ele percebe que está na zona de conforto, ele tem que arrumar um problema maior para ele. Porque líder bom é aquele que está sempre resolvendo o problema. Talvez né? o que aconteceu com Michelle Bachelet, né? Exatamente. Ela poderia se contextualizar a um âmbito assim, de um hospital, gerenciar um hospital, não, mas ela partiu para um país, né, uma nação, e desenvolveu o Chile. Né? Na característica de liderança, a gente poderia dizer também que o líder, ele aglutina pessoas para um propósito e o chefe, ele força ou ele usa outros mecanismos que não seria essa influência positiva para envolver pessoas para esse propósito? Uma coisa é aquele comando cego, aquele comando onde as pessoas são tratadas como simplesmente máquinas, ou aquelas pessoas que elas simplesmente obedecem sem entender a causa, sem entender o porquê ou para que elas fazem aquilo. E outra coisa é aquele envolvimento onde todo mundo pertence a uma causa. Eu estou fazendo por quê, eu estou fazendo para quê. E normalmente o líder, ele consegue envolver as pessoas numa causa, ele consegue envolver a pessoa para trazer o resultado. Vale dizer que a palavra líder, a gente está aplicando aqui no contexto mais amplo, né? Pensando a palavra líder de forma mais ampla, mas todo mundo que está em posição de liderança é um líder, mas nós não no sentido como estamos tratando aqui, no sentido de direção. Por exemplo, você pega certos governos ditatoriais, os caras são líderes das suas respectivas nações, mas eles estão em posição de liderança, mas não na forma como estamos tratando aqui hoje. Nós temos que diferenciar. Tem chefes de Estado, né? Nós temos que falar o que é liderança dentro de uma organização, o que é liderança dentro do próprio lar, o que é liderança, a liderança igreja. De si mesmo, na igreja. Existem diferentes lideranças em diferentes situações, porque em alguns momentos, por exemplo, numa empresa, o líder tem que dar uma ordem e a pessoa tem que obedecer e pronto.
Isso acontece. E hoje em dia, muitas vezes, a gente fala assim, ah, não, o líder tem que ser bonzinho demais. Não, em alguns momentos a firmeza ela é muito necessária. Mas como você é firme é que define quem você é.